Bom dia, boa tarde, boa noite. Como estão vocês? Todos, todas, todos bem? Vamos assim às diárias para este domingo, dia de culto, de missa, dia 6 de agosto de 2023, é o 10º domingo após o Pentecostes. 6 de agosto também é dia de lembrar a fatídica, fatal multiplicado por milhares, por dezenas e dezenas, mais de 100 mil pessoas falecidas. Anteontem eu disse, foi a primeira e última bomba atômica explodida sobre uma cidade, mas na verdade dia 6 foi a primeira e causou 120 mil mortes instantaneamente. E a segunda foi 3 dias depois, sobre outra cidade japonesa, Nagasaki, dia 6 de agosto de 1945, foi sobre a cidade japonesa de Hiroshima, e 3 dias depois, de 9 de agosto, sobre a cidade de Nagasaki, explodida pela aviação, pelo exército, pelas forças armadas dos Estados Unidos, e causaram, somente no momento da explosão, sem as mortes e doenças, mortes causadas por doenças causadas pela radiação, nos dias, meses e anos subsequentes. E é um dia muito lamentável, muito triste, porque sabemos que essas armas ainda existem, tá? Mas não só ainda existem, porque houve tratados para eliminar as armas atômicas e diminuímos as bombas atômicas. Ali nos anos de 1980, ali foram diminuídas as armas atômicas, foram desmontadas. Acho que vários milhares delas, mas ainda persistem umas 6 mil armas nucleares, e talvez estejam sendo fabricadas novas, porque tem países que ainda valorizam a guerra como maneira de fazer política, dominação, exploração, e que ainda existe muita gente no mundo e nas políticas dos países do mundo que cultivam a guerra e a morte. Sim, sabemos que existe ainda gente assim. E é lamentável que se tenha chegado a esse ponto. Não é a descoberta de energia nuclear. A descoberta de energia nuclear não é a causa da bomba. A causa da bomba é a guerra, e que tem gente que acredita em guerra. Então, sim, foi muito questionado se os Estados Unidos, se o país Estados Unidos deveria ter usado as 2 bombas sobre cidades onde moram crianças, mães, pais que querem só trabalhar, cuidar das suas crianças. Será que era de jogar bomba nuclear, ou só dado um aviso, ou jogado, quem sabe, no mar, as bombas, e a vida ia avisar: olha, terminamos a guerra ou vamos usar? Claro que havia uma competição. A própria Alemanha, o próprio nazismo queria produzir armas nucleares. A Rússia também queria.
E hoje esses países estão armados, menos a Alemanha. O Japão não tem armas nucleares. Mas vários outros países fizeram armas nucleares. E na guerra da Ucrânia tem gente que pensa que pode usar, mesmo que sejam armas pequenas, mas o estrago que causa uma arma nuclear para as pessoas que estão próximas, para o meio ambiente, para os animais, para as plantas, além de todo o perigo de manter essas armas, só mantê-las já é um custo muito grande. Então isso é uma coisa que eu queria lembrar hoje. E hoje de manhã, quando eu assisti o culto da ESLB e vi o sino lá no campanário da igreja tocando, eu lembro, porque a bomba nuclear não explode no chão, ela explode, se eu não me engano, a de Hiroshima explodiu a algumas centenas de metros de altura, porque daí aí o estrago dela se alastra mais. E a grande desconfiança é que os Estados Unidos queriam experimentar com o lançamento sobre uma cidade de ver a destruição. Experimentar a destruição que uma bomba nuclear faz. Mas na questão das guerras nós temos que discutir por que existem guerras e por que aquela guerra chegou a este ponto. Por que existe? O que está por trás da guerra? O que está por trás da guerra? Senão a ganância, o orgulho, o egoísmo, o racismo. Hoje nós vamos falar, de certa maneira, sobre isso, porque tem pessoas que encaram esses que amam as guerras e o poder e a riqueza. E por isso o título é assim: quando nos desentendemos com o que era para ser o nosso povo ou o povo de Deus. E quando a igreja promove a guerra e a injustiça, ou pelo menos não a despromove, não denuncia esses interesses assassinos. E quando nos desentendemos com o que era para ser o povo de Deus. Sabe, normalmente a gente vê o grupo se desentendendo com uma pessoa. Aquela lá é a ovelha negra do grupo. Mas tem casos em que a ovelha negra, não sei por que negra, mas em que a ovelha discordante é a que está certa. E quando isso é com o povo de Deus? Nós vamos ver um caso hoje. Tem vários casos assim na Bíblia, mas hoje nós vamos ver assim um muito forte. Com a igreja, várias coisas têm que ser denunciadas. Eu já senti isso na minha pele. Onde eu defendia, não, nós temos que falar dos podres da igreja. Outras pessoas diziam, não vamos falar sobre isso. Como é que os jovens vão confiar na igreja? Exatamente porque a gente é sincero e quer que esses podres não aconteçam. Aí, tu é uma ovelha negra. Graças a Deus, então. Porque o povo de Deus segue a palavra de Deus, se não segue a palavra de Deus, eu vou ficar quieto? Não é daí tarefa da ovelha negra ser ovelha negra?
denunciar, ou quem sabe cair fora. Então, título para hoje, 10º domingo após o Pentecostes, dia de culto e de missa. E quando nos desentendemos com o que era para ser o povo de Deus? E por que a gente se desentende? Porque o novo mundo é possível. A gente não precisa ficar amarrado ao velho, seja a igreja, seja a família, seja a etnia, o grupo social, o grupo político. Não precisamos ficar agarrados ao velho, não. Nós temos compromisso com a palavra de Deus. E quando o nosso grupo não tem compromisso com o amor, com a justiça, com a bondade, com a igualdade, mas sim com o ódio, com a morte, com a injustiça. Então vamos lá, as senhas. O primeiro versículo para hoje, primeiro versículo não, é que nos outros dias são 2 versículos. No domingo, para o culto e para a missa, existe um versículo só, e este é o tema do culto. É aquele que chama a comunidade para o culto, para a missa, que dá a faísca na comunidade. É por aqui, atrás desse versículo, que nós vamos andar neste culto, nesta missa. E para o culto de hoje, para a missa de hoje, o versículo é de João 14, versículo 23. Jesus diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para esta pessoa e faremos nela morada. Ele não está dizendo assim, se alguém segue as tradições da comunidade, aí faremos dele morada. Não. Se alguém me ama e guarda a minha palavra, e segue a minha palavra. Então vamos ver o texto de pregação do culto ou da missa desse domingo, que vem da carta dos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos cristãos que moravam em Roma, capítulo 9, versículos 1 até 5. É curto, mas trata com muita força de um sentimento do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era de origem assim da tradição farisaica, que é muito moralista, legalista, cristã assim certinha. Aqueles cristãs certinhos que seguem os costumes da religião, as leis da religião, tudo assim à risca. E a decepção deles, do apóstolo Paulo, a decepção que esses legalistas, moralistas da religião causaram ao apóstolo Paulo, e como ele está doído por causa disso. O apóstolo escreve: digo a verdade em Cristo, não vou mentir. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Ele está dizendo assim, isso é uma decisão consciente que eu tomei e pensei a partir da palavra de Deus. Minha consciência o confirma no Espírito Santo.
eu tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração. Eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, de minha raça, de minhas irmãs, dos judeus, fariseus. Eu até esqueceria Jesus Cristo se eu pudesse ajudar os judeus, fariseus, legalistas e moralistas, a quem eu amava e amo ainda. Sabe, eu tive uma experiência muito parecida com os descendentes de alemães. Eu gostava muito, acho que eles são muito legais mesmo em várias tradições, mas quando eu fui descobrir um pouquinho a história dos alemães, inclusive está relacionado com a questão do nazismo e da bomba atômica, e eu já tinha ouvido eles dizer umas vezes, os alemães são a melhor raça que existe. Eu disse, mas eu não gosto tanto assim. Queria até um pouco de nojo de algumas coisas, do orgulho da cultura germânica que eles têm, que eles dizem que é superior. Superior onde? Vocês nem questionam a história nazista de vocês. Então eu não sou mais. Sou só geneticamente de descendência alemã. Culturalmente, claro, sou muito agradecido por algumas coisas. E o apóstolo Paulo está dizendo mais ou menos a mesma coisa. Eu gosto daquela gente, mas ela não me serve mais. O Paulo continua escrevendo. Deles, dos judeus, é a adoção de filhos. Eles eram para ser o povo de Deus. Deles é a glória divina das alianças com Deus. Eles receberam a lei divina, o culto no templo, promessas. Os patriarcas do povo de Deus, do povo que era para ser o povo de Deus, o povo de Israel, eles são judeus. A partir deles, inclusive, vem a linhagem humana de Jesus Cristo, a genética. Jesus era judeu. Ele, Jesus, que é o próprio Deus Javé, encarnado, manifestado na humanidade. Mas eu estou decepcionado. Ele diz uma última coisa, que é versículo 6, que nem está previsto, mas que eu acrescentei. Não pensemos que foi Deus que falhou. Porque, na verdade, esse Israel desmentiu a si mesmo que é o povo de Deus. E quando o indivíduo, quando um de nós se decepciona com a igreja, não é mais ou menos o mesmo sentimento. Mas o que a gente faz daí? O apóstolo Paulo descobriu que Deus estava mais estava dentro e fora do povo de Israel. Não estava mais naquele velho povo. E aí tem gente que diz que Jesus era conservador, que ele queria manter as coisas uma ova. Jesus era um cara diferente daqueles conservadores, fariseus e legalistas e moralistas que antes Paulo era. Paulo caiu fora, porque isso não é a fé. No Jesus, que é a revelação de quem é Deus Javé, o libertador dos escravos do Egito, o que ama os pobres. Os judeus queriam que Jesus fosse
Um cara assim, todo chique, cheio da grana, pingentes e diamantes, joias de ouro, morasse num bairro rico. E Jesus era um pobretão. Jesus andava com os pobres, com as prostitutas, com os publicanos, com os pecadores, com o pessoal simples. Jesus não era um igual aos ricos, era um igual aos pobres. Jesus era um cara que andava com o povo simples e defendia o povo simples, o povo não conservador. E aí os judeus, não, nós somos o povo do rei que mora em Jerusalém, que puxa o saco dos ricos, dos que mandam, dos poderosos, dos chefes dos exércitos. Nosso Deus não anda com gente pobre. A igreja também. A igreja quer o Jesus que mora ali no bairro das mansões celestiais e que vem de carro para o culto, num carro luxuoso e caro, e que anda com roupas finíssimas, feitas de fios de seda e de ouro, e casado com uma Barbie magricela e submissa, um conservador, de preferência reacionário, que puxa a igreja, a sociedade, quer puxá-los para trás, para tempos mais antigos, tempos dos poderosos que explodiam bombas atômicas e daí davam entrevistas nos palácios dos países poderosos. Eles não queriam um Jesus que morasse lá na vila do esgoto a céu aberto, viesse para a igreja de ônibus e defendesse os pobrezinhos, os explorados, e ainda perguntasse por que existe gente tão rica e tão pobre. E se a gente discordar, se a gente se desentender com esse tipo de igreja, que era para ser o povo de Deus, mas agora está tão desvirtuada? Mas existe muita gente boa na igreja, tá? Eu estou falando de crises por qual a igreja passa, por quais os povos passam. Israel, por exemplo. Israel não se recuperou. E daí o apóstolo Paulo disse: não sou mais desse povo, embora isso me doa no coração. Os textos de pregação dos domingos, nos cultos de missa, sempre tem textos auxiliares, e para hoje são 3 textos auxiliares. O primeiro de Isaías, capítulo 55, versículos 1 a 5. E eu faço um resumo das ideias. Aqueles que são responsáveis por pregar o texto, sobre o texto da pregação, sempre deveriam ou ler no culto, ou pelo menos citá-los, eles estão ajudando na interpretação, e os textos auxiliares sempre me ajudam na interpretação do texto da pregação. Primeiro é Isaías 55, 1 a 5. Deus Javé quer para si e quis criar em Israel para si uma nação que anunciasse e que anuncie hoje em dia um mundo de bondade e de graças. Nesse texto ele vai dizer: todo mundo vai ganhar comida de graça, beber de graça, e não mais uma nação no mundo que compete, que guerreia e que tem abismos sociais, onde tem gente que não come e gente que tem demais para comer. Então, isso é seguir a palavra de Deus.
repartir a comida, repartir as riquezas e promover a paz. O segundo texto para auxiliar é do Salmo 145, versículos 8 e 9, mais 15 a 21. E diz: o Senhor Deus Javé é bondoso e ama todas as pessoas e toda a sua criação. E quer que o sigamos sinceramente neste amor. O povo de Deus é para seguir a Deus Javé sinceramente neste amor. E o terceiro texto auxiliar vem do Evangelho conforme Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. É o texto chamado de multiplicação dos pães, e esse texto, na verdade, é assim. Jesus reuniu todos os poucos alimentos que havia entre a multidão e os discípulos e discípulas, e juntando isso, deu graças e o redistribuiu com essa graça, e todos se alimentaram. Um novo mundo é possível, sim, se a gente redistribui. Agora eu leio os versículos e a oração do dia apontado nas senhas, que podem ou não ser lidos no culto. O primeiro versículo vem do Salmo 22, versículo 4. Salmo 22, versículo 4. Nossos pais, os israelitas lá, dizendo: nossos pais confiaram em Deus Javé, e Ele os livrou. Lá na saída do Egito, no êxodo do Egito, na libertação da escravidão. E o segundo versículo vem da carta de Tiago, lá no Novo Testamento, capítulo 5, versículo 11. O Senhor Deus é cheio de misericórdia e compaixão. É assim que é para ser o povo de Deus. E a oração foi escrita por duas pessoas, o Osterruiz e o Lothar Zenetti. Dize tu, Senhor, a palavra que consola e liberta, e que me guia para a tua grande paz. Abre o mundo inteiro. Não, abre o mundo, abre o teu mundo possível, que não conhece limites, e permite que eu viva com teus filhos e tuas filhas no novo mundo possível, no mundo que tem paz. Não mais nesse que tem guerra e bomba atômica e morte inutilmente causada por ganância, por egoísmo, por ódio. Sê tu, ó Deus, o meu pão, assim como tu vives e queres viver em mim. Que tu sejas, a tua vontade, o teu amor, o meu alimento do dia a dia. Aquilo que me dá força, me dá vida. Tu és a minha respiração, o meu alívio, quando eu oro a ti, neste mundo. Um bom dia a todos, a todas, a todos.
Não esqueçam de promover o meu curso de violão, eu preciso de alunos e alunas. Um grande abraço. Até amanhã.